Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E ontem nós estávamos falando aqui na reflexão sobre a oferta da igreja de Corinto. E nós vamos trazer a segunda parte, como eu havia prometido. Então eu peço a você que pegue a sua Bíblia de papel, abra comigo na carta 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6, que diz assim: Mas antes de fazermos menção, se você não é inscrito, se inscreve em nosso canal. Ative o sininho, deixa seu like aqui e compartilhe essa mensagem sendo um missionário do Levando a Palavra. Tenho certeza que Deus te alcançará grandiosamente, em nome de Jesus. Amados, a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz assim: Estamos falando da lei da semeadura e a sua colheita. Então preste bem atenção. E isto afirmo, aquilo que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio seja tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Até aqui. Ontem nós falamos um pouco da visão de Paulo, a respeito da igreja de Corinto, a necessidade de ensinar os coríntios, sobre a oferta, a importância da oferta e como temos que nos portar, porque a igreja de Corinto tinha condições, mas eles não se moviam como podiam. Então Paulo traz, o ensinamento como deveriam se portar. E pegando o exemplo de Corinto, da igreja de Corinto, e aplicando para o dia de hoje, é comparado, aos irmãos, a um grupo, que são prontos em fazer votos, mas tardios em cumpri-los. Enfim, não é algo legal, não é a postura de um verdadeiro cristão. Então ontem nós abordamos muito essa questão, esses aspectos. Falamos também um pouco das características dessa igreja. E hoje, como prometido, vamos ver quais são as colheitas desta oferta. Se você não ouviu a mensagem de ontem, eu aconselho e te convido, depois que você terminar de ouvir aqui a mensagem, corre lá e ouça a mensagem de ontem para você compreender e entender e aprender como devemos nos portar diante da oferta à casa do Senhor. Então vamos falar quais são as colheitas dessa oferta, Aquela oferta que os coríntios deram para Paulo, Vamos entender. Primeiro, quais são as colheitas dessa oferta? Colher conforme aquilo que se planta.
Você pode observar que no verso 9 e no verso 6 diz assim: como estará escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, né? Então, não, desculpa. Aqui o verso 6, tá? É o capítulo 9, o verso 6 que diz: e isto afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. O que isso representa? A lei da semeadura, querido, funciona assim. Colhemos segundo aquilo que plantamos, ponto. Não tem como revidar, não tem como mudar. É a lei da semeadura. O que você planta, você vai colher. Aquele povo, ou seja, o povo de Corinto, se dispunha a entregar muito, mas semeava pouco. Tinha até disponibilidade, tinha até a vontade, tinha até disposição, porém, na hora H, semeava pouco. Então, à medida que semeasse, então iria colher muito ou pouco. Gente, isso aqui é uma regra, não tem como mudar, é uma lei. Eles escolheriam segundo a avareza do seu coração ou segundo a sua disposição individual em dar. E isso acontece conosco. Conforme nós vamos plantar, também vai ser a forma que vamos colher. Então aprenda para que você saiba semear da maneira certa, para que você venha plantar e sua colheita ser farta, ser abundante, a sua colheita ser digna de frutos de justiça, né? Então, as colheitas desta oferta, você entende que colher conforme aquilo que se planta, ou seja, conforme você colhe, vai ser mediante a sua plantação lá atrás. Então compreenda. A segunda forma, para a gente entender quais são as colheitas dessa oferta, né? Outro tipo de colheita. Teria um suprimento para autossatisfação e a semente para entrega. Agora sim, vamos lá no verso 10, que diz: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, quem é esse? Claro que é Deus. E pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, queridos. A colheita dessa oferta de Corinto também teriam o suprimento para autossatisfação e a semente para entregar. O que Deus está querendo dizer aqui? Que eles teriam tanto a semente, como também eles teriam o pão. Ou seja, nada ficaria em falta. Paulo deixou bem claro para os coríntios que Deus dará a semente e o pão. Você está compreendendo? Agora, temos que entender que o pão é para alimento, mas a semente é para ser semeada em terra fértil. Desta forma, nós não podemos comer semente, apenas o pão. Não tem como você comer a semente e depois você ter uma colheita. É isso que Paulo estava ensinando para os coríntios. Não podemos nos alimentar daquilo que temos de entregar. Se nós alimentarmos da semente, não teremos colheita alguma, mas viveremos em escassez. Precisamos entender esse princípio. Se você come a semente, como assim, pastora? Está complicado, pastora, compreender. Eu vou ser mais claro. Deus, Ele te dá o pão. Ele te dá meios para você trabalhar. Ele coloca o sustento nas suas mãos. Você trabalha, mas separa o que é de Deus. Devolve o que é de Deus. Tanto nas ofertas como nos dízimos. Vá à casa do bom tesouro para que não falte mantimento. Não deixe a sua semente. Aliás, não coma a sua semente. Você comendo a semente, você não terá como plantá-la. E não tendo como plantá-la, você não vai ter colheita alguma. Pelo contrário, vai ter mais a escassez, opróbrio, miséria. Você compreende como é interessante e como é importante entendermos a lei da semeadura? Outro tipo de colheita. Conforme cumprisse seus votos, teriam mais ou menos das bênçãos de Deus. Ou seja, eu vou repetir. Conforme cumprisse seus votos, teriam mais
ou teria menos das bênçãos de Deus, né? Vamos ver o verso 12 e o verso 13. Olha o que diz. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência, que serviço é esse? A oferta. É isso que Paulo está dizendo. Não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Quando você oferta, querido, você não tem dimensão do que é, o que isso representa no mundo espiritual. Não somente você supre a necessidade dos santos, mas a graça de Deus é derramada sobre a sua vida. E o 13 vai dizer: visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. Então, segundo nossas ações, geramos mais ou menos frutos para Deus. Conforme a sua ação, conforme as suas ações, você vai gerar em Deus ou mais ou menos frutos. Automaticamente temos mais ou menos galardão. É dessa forma na lei da semeadura. Assim, se o povo de Corinto administrasse devidamente seus bens e sua vida, poderia dar muitas glórias para Deus. Gente, o ato do ofertar também é louvor a Deus. É espiritual. Pois quanto mais suprimento e ofertas entregassem em favor da obra, mais seriam abençoados. Aí vem pessoa dizer que eu vou dar as minhas ofertas, ou seja, fala logo, vou dar dinheiro para pastor, vou dar dinheiro para a igreja, querido. Você está tão enganado, você está tão equivocado desse pensamento. Essa leitura que você está fazendo a respeito da oferta, da entrega à casa do Senhor é totalmente errada. E você está sendo roubado, porque você está retendo as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então aprenda hoje, através desse ensinamento, porque Paulo ensina a liberalidade dos dons, a fim de que os distribuamos e possamos entregá-los para a obra de Deus sem barreiras. Precisamos ter esse entendimento. Assim serviremos a Cristo não só com palavras. Não adianta ficar dizendo que serve a Cristo, que ama o Senhor só com palavras. Isso não prova. Conforme aquilo que confessamos, teremos obras de justiça. Também tem que ter a obra, porque a fé sem obra ela é morta, Tem que ter amor, tem que ter louvor ao Senhor. Então entregue a sua oferta. Não a prometa só com os lábios, entregue-a de coração. Mas não entregue com tristeza, e sim com alegria, visando agradar ao homem, ao pastor. Claro que não, visando agradar a Deus, e Ele o honrará poderosamente na terra. Amém, queridos? Deixa eu orar com você. Vamos orar, vamos falar com o nosso Pai, para que Ele toque nossos corações, para que possamos ser mais liberais. Oh, Espírito amado, Pai querido, Pai das luzes, nosso Pai de amor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado, através da tua palavra, luz da tua palavra. Trago ensinamentos em questões como ofertas, dízimos, em se dispor à tua obra, que muitas das vezes temos tabu, temos rejeição, temos, meu Senhor, paradigmas que nos impedem, temos religiosidade também, que nos impede de sermos liberais em nome de Jesus, Pai. Eu quero orar com meus irmãos que oram comigo, pedindo ao Senhor que derruba essa barreira da avareza, do espírito medíocre, da leitura errada que muitos fazem quando se trata da oferta, não sabendo que a oferta é um louvor, é adoração a Ti, Pai. É uma forma de gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É um gesto de amor. Nos ensina, assim como nossos irmãos africanos, que nessa hora é a melhor hora do culto, aonde eles pegam o seu melhor, entrega a Ti, Pai. Nos ensina também a ter essa alegria, que venhamos a ofertar a Tua casa não com tristeza, não com pesar, mas com alegria, porque o Senhor se agrada daqueles que dão com alegria.
Em nome de Jesus, eu quero repreender, no nome de Jesus, toda ação demoníaca que prende o bolso dos teus filhos, que prende a mente, para que eles não venham a ser uns mantenedores da obra, para que enfraqueça a obra do Senhor. Em nome de Jesus, está repreendido esses espíritos malignos no meio do teu povo, e que teu povo superamude, que teu povo prospere, toda sorte de bênção para aqueles que entendem a importância do ofertar na tua casa. Essa é a minha oração de hoje. Em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Fique com Deus.